O Trump não pode desligar o GPS no Brasil. Isso é mais uma das mentiras criadas pela direita para tentar abalar o Brasil. Muitas. Desligar o GPS em um único país é tecnicamente impossível. Isso A seria o direita vive de equivalente a desligar o mentira. sol só para um país. O sistema GPS que você usa todo dia, no seu Waze, no seu Uber, no Google Maps, não está aqui embaixo, nem depende de uma torre perto da sua casa. Ele vem lá de cima, direto do espaço. São 31 satélites americanos orbitando a Terra a mais de 20 mil quilômetros de altura. Eles não mandam sinal para o Brasil, eles cobrem o planeta inteiro o tempo todo. E agora vem a parte que ninguém te conta. Não existe um botão que Trump possa apertar e desligar o Brasil do GPS, pois o GPS, por mais que tenha sido criado nos Estados Unidos, é global. Se ele quisesse mesmo bloquear o GPS aqui, ele teria que invadir o Brasil e implantar bloqueadores e infraestrutura robusta, o que provavelmente não vai acontecer. Isso seria um ato de guerra, não uma simples ordem de presidente frustrado. Além disso, o Brasil, o agro, as exportações não dependem só do GPS dos Emabtais. A maioria dos celulares modernos, por exemplo, Xiaomi, Samsung, Motorola, não são dos Estados Unidos. Então eles já vêm nativamente com GPS da Rússia, China e Europa. O mapa do seu celular ou seu Uber não vão parar de funcionar. Além disso, o agronegócio brasileiro, pela sua grandeza atual, já tem seu próprio agrosatélite. Então não vai faltar comida na sua mesa. Ao contrário da narrativa criada pela direita. O GPS chinês, coreano, russo e brasileiro são os mais usados no Brasil. O GPS dos Estados Unidos não vai parar o Brasil. Então, será que Trump consegue mesmo desligar o GPS no Brasil? Ou será que essa história é só mais uma teoria mal contada que viralizou? Pois é, como bem explicado no vídeo, o Trump não tem um botão para desligar o GPS, para desligar a internet, para parar o mundo. Que nem a gente vê nos desenhos animados, aqueles vilões que podem destruir o mundo inteiro com um único botão. Isso não existe. É mais uma direita que é uma fake news que a extrema-direita gosta de espalhar. Inclusive eu já vi o Sacane, que gosta de fazer vídeo dizendo que está defendendo a ciência. Eu já vi ele falando em podcast que os Estados Unidos podem desligar o GPS. Não é assim. Os Estados Unidos, ele tem os satélites americanos, mas não é dono do sistema. É um sistema planetário, intercontinental, que pertence a toda a civilização. Os Estados Unidos não pode chegar lá e prejudicar um país, a menos que colocasse bloqueadores num país, invadisse aquele país, coisa que ele não pode fazer. Essa pataquada de lei Magnitsky também é tudo besteira. Eduardo Bolsonaro está lá contando os dias que ele ainda vai ser pego com isso. O Trump não vai ser presidente toda a vida, não se sabe nem como é que ele vai terminar o mandato, porque a oposição já começa a se atiçar lá nos Estados Unidos. Essa onda dele tá fazendo o que quer vai passar, né? O Congresso americano e mesmo os republicanos vão acabar percebendo que essa política econômica dele é desastrosa. Então, não existe isso. A China já tem GPS, a Índia, a Rússia, e não tem um botão para o Trump chegar e desligar o GPS para perseguir um país, para defender uma família corrupta. Isso, mesmo que o Trump quisesse fazer, tem leis internacionais, tem a política americana, que não é só o governo americano, tem o Congresso americano, tem o Judiciário americano. Ele não vai prejudicar a economia mais do que já está prejudicando por causa de um golpista covarde, traidor, que nem o Bolsonaro. Então, isso é mais uma mentira que a extrema-direita gosta de espalhar para fazer medo aos brasileiros que não buscam se informar. A mesma coisa dessas sanções contra o Supremo. Grande coisa aí para os Estados Unidos, visto americano. Tem Paris, que nem o ministro disse ontem, tem a Europa, tem mais de 170 países no mundo para os ministros viajar. Muito mais atraente, sem furacão, sem tempestade, sem tornado, que nem tem nos Estados Unidos. O que tem de atraente nos Estados Unidos? Nada. Antigamente a indústria americana, de Hollywood, ficava botando Hollywood como uma coisa mais sensacional do mundo, Estados Unidos mais sensacional do mundo. Não é. Tem lugares muito mais maravilhosos que os ministros podem ir do que ir para os Estados Unidos, que está afogado na extrema-direita, no obscurantismo, no atraso e na decadência. E mesmo que o Donald Trump caísse na besteira de ouvir o Bananinha, que está lá
traindo o país, o Brasil, está atuando contra os brasileiros, podendo trazer sanções para 25 de março, para o PIX e para muitas outras coisas e gerar um prejuízo incalculável, mais do que o bolsonarismo já gerou ao longo desses 8 anos, pelo menos. O prejuízo que o Bolsonaro deixou do governo dele, além de depois que ele saiu a quebradeira dos malucos que foram quebrar Brasília, toda a perda de tempo que a PGR, a Polícia Federal e o Congresso, que fez até CPI, e o próprio STF está tendo para investigar essa cambada de vagabundo tentando derrubar a democracia, mesmo que o Trump quisesse ouvir ele, quisesse fazer algum embargo no Brasil, não depende só do Trump. Imagine quantos bilhões de dólares tem investido aqui por empresas americanas. Várias empresas investem aqui no Brasil que poderia perder bilhões e bilhões. E aí eles acusam o Brasil, é claro que é uma falácia, mas uma mentira, loucura do Trump, que fica inventando sobre o PIX, sobre isso, sobre aquilo. Mas dizendo que o Brasil tem uma prática desleal contra a economia americana. Prática desleal fez ele. Todo mundo se lembra no começo do governo, o prejuízo trilionário que ele gerou a empresas com a política desastrosa dele. Fazia bolsas cair, fazia o dólar subir, dólar desce, dólar sobe, bolsa desce, bolsa sobe. Ele é que tem uma prática desleal de governar. Aliás, não sabe governar. Mostrou no primeiro governo que não sabe governar, tem uma mente obscura, uma alma terrível, maligna, que só pensa em fazer mal aos outros, e só pensa em perseguir os mais fracos, os pobres, os negros, os latinos, os sul-americanos. Uma pessoa sem alma e que faz uma economia desastrosa. Ele sim é que tem práticas que já deram prejuízo não só ao Brasil e ao próprio Estados Unidos, mas ao mundo inteiro. E ele ainda vai pagar por isso. Daqui até o final do governo, o karma vai pegar ele, assim como está pegando os Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro fez um vídeo desafiando Alexandre de Moraes, como o Alan dos Santos fez um tempo atrás, dizendo, não vem me pegar, Alexandre de Moraes. Eles estão esquecendo que o Trump não vai ser presidente para sempre. É um mandato de 4 anos e é muito difícil que um republicano consiga se reeleger com o governo desastroso que o Donald Trump está fazendo. Provavelmente será um democrata que vai ser eleito. Então ele não fique se garantindo, desafiando o Supremo Tribunal Federal. O signo do Supremo Tribunal Federal é muito forte e quem bate de frente com ele se dá mal. A gente viu o Moro, escapou fedendo porque diminuiu o tom, mudou para política e parou de bater no Supremo. O Deltan Dallagnol, o que aconteceu? O Bolsonaro vai comer cadeia. E ele também não fique batendo de frente com o STF, que a pedrada do STF é segura.